um projeto, é um beta teste aqui, para quem faz design thinking, é uma experienciação, né? É a ideia de que o Adonep Online, a reunião dos capítulos online, e a gente está chamando aí de Adonep Sem Fronteiras, é que a gente pode entrar num modelo que não compete com os capítulos locais, muito pelo contrário. A gente vai ver um pouquinho da história, tem capítulo da Adonep no Brasil inteiro, tem mais. Hein, Toninho, tem mais capítulo da Adonep do que agência do Bradesco ou não? É onde tem a Adonep, tem Bradesco. Então, enquanto o Bradesco está fechando a agência, nós estamos abrindo, tá bom? Então a ideia é justamente a gente usar esse propósito de modelo híbrido. Né? O que é o modelo híbrido? A gente acontece no presencial, tem a estrutura de capítulos, né? Quem está longe aqui, a gente conduz para ter um relacionamento com o pessoal do capítulo local, mas a gente se reúne, né, no virtual e consegue compartilhar, ouvir, aprender, avançar, construir relacionamentos e fazer negócios também. Aqui todos somos empresários, né? Fazer negócio é bênção, né? Então podemos fazer sim e assim expandir. A gente tem aqui, eu vou explicar mais o que é a Adonep, na verdade, o Toninho vai contar melhor para a gente o que é a Adonep, mas nós temos por hábito, por valor nosso, a gente sempre abre a nossa reunião, e essa é uma das nossas reuniões, nós abrimos nossa reunião dando as boas-vindas a todos que estão aqui conosco, quem está vindo pela primeira vez, Luiz, Renan, Salles de volta, não é a primeira vez, mas primeira vez de volta, e a todos os outros membros da diretoria e daqui, mas a gente abre em oração. Então, eu gostaria de estar passando a palavra, a gente tem 2 presidentes aqui, que é o Paulo de Carvalho, que é presidente do capítulo da Adonep do Cambuí, aqui em Campinas, e o Toninho, que é o Antônio Luiz Teruel, que é presidente do capítulo da Adonep 008, que é aqui o capítulo centro. Eu vou passar a palavra para vocês dois, e alguém ora para a gente começar a reunião, pode ser? Deixa para o Paulo. Então, Paulo, está contigo alguém. Tá bom. Vamos agradecer a Deus, então. Eu gosto muito de agradecer a Deus. Seu Deus, nós te agradecemos por esse dia que levantamos, trabalhamos, produzimos, né? E também tivemos a oportunidade de conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, né? E de sermos abençoados. E estamos sendo mais abençoados ainda nessa reunião online, porque através dessa reunião nós vamos, nesta noite, Pai, nos enriquecer com conhecimento, mas o conhecimento do alto, vindo de Ti. Muito obrigado, Deus, para cada um que está participando, que recebeu o convite e está aqui conosco. Muito obrigado pela iniciativa que o Carlos iniciou com esse propósito, né, de transformar essas reuniões, né, a nível nacional. Te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria perguntar aqui para o Toninho, afinal de contas, o que é esse negócio de Adonep? Porque a gente tem gente nova aqui e outras pessoas chegando, e conta aí para a gente, Toninho, o que é a Adonep? Pois é, Carlos. A Adonep, quando entra na nossa veia, né, é difícil escapar dela, né? Eu cheguei na Adonep há 24 anos atrás, através do convite do Paulo Carvalho, e estamos até hoje, né? A Adonep, ela nasceu nos Estados Unidos, através de um empresário de origem armênia, e na década de 50. Veio para o Brasil na década de 70. Tá, então, Toninho, você está falando de duas instituições, então, assim, uma tem 50 anos, outra tem 70 anos. Nós estamos falando de um projeto que se materializou, é isso mesmo? Exatamente. E através da Adonep, muitos empresários, profissionais liberais, têm essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui, né, de compartilhar experiências de vida, né? Ela tem ela não tem ligação com nenhuma entidade, com nenhuma religião, né? O único objetivo é compartilhar experiências de vida através
de uma experiência única com Deus, com Jesus, né? Toninho, é verdade que um dos principais livros da história da Donep, aí, o Demo Shakarian dizia que nós somos o povo mais feliz da Terra, é isso mesmo? Exatamente. Inclusive tem um livro escrito por alguns jornalistas aí que falam, né, contam a história da Donep, da história do fundador, que é o Demo Shakarian, né, esse americano de origem armênia, aonde que esse jornalista fala que os adonepianos são o povo mais feliz da Terra, né? Mais feliz da Terra através da presença de Deus na nossa vida, né? Muito legal. E a vinda para o Brasil, você falou, depois de 20 anos, a Donep veio para o Brasil nos anos 70. Como é que foi como é que ela chegou aqui, Toninho? Pois houve um encontro aí do empresário brasileiro, Custódio Rangel Pires, né? Já é falecido, ele é um grande empresário carioca, e ele teve contato com o Demo Shakarian numa viagem, e, e ele pediu autorização para iniciar a Donep aqui no Brasil, isso na década de 70, né? Se iniciou as reuniões da Donep, né? Como foi falado aqui, sobre a oportunidade de compartilhar experiências de vida, né? E hoje nós estamos em todos os estados da federação. No Brasil, nós temos mais de 1.400 grupos da Donep que se reúnem semanalmente, e todos com esse mesmo objetivo de empresários, profissionais liberais, autoridades civis, militares, né, todos são convidados, independente de credo religioso, mas com um único objetivo, né, de compartilhar experiências e que possam trazer maior conhecimento a cada um de nós. Poxa, bacana. Toninho, pelo tamanho que você falei que essa Donep tem 1.400 e tantos capítulos, está no mundo inteiro, etc. Você é diretor você é presidente de um capítulo, não é isso? Eu sou diretor regional, né? Né? Eu cuido de alguns grupos da Donep na nossa região, né? E também no nosso grupo, nós chamamos de capítulo, né? Eu sou presidente do capítulo número 008, né? Um dos primeiros que se Toninho, iniciaram. a minha pergunta, como eu sou de negócios, eu estou vendo uma organização grande, quase internacional, né? Eu Sim, imagino que esse sim. negócio de ser diretor regional, ser presidente, rende um bom salário, não é? Uma boa complementação de renda para quem está no comando, né? Ou não? Puxa vida. Essa parte a gente investe mais do que recebe, né? Como assim? Mas é um investimento maravilhoso, né? Porque ela reverte em um lucro, né? Para uma vida eterna. Amém. Então é isso, né? A Donep é uma organização sem fins lucrativos, é uma associação, né? Você que está nos visitando, você que está chegando, se quiser ser membro da Donep, você pode pedir sua filiação, né? Você vai ser aprovado e recebido, e nós não temos fins lucrativos. O nosso propósito é justamente estar nos reunindo e podendo compartilhar aí qual que é o caminho de ser o povo mais feliz da Terra, e não tem nenhuma presunção nisso. Ser parte do povo mais feliz da Terra é ter a centralidade e ter a consciência que a nossa vida, viu, Renan, que os nossos negócios estão na mão de Deus. Sim, né, a Bíblia diz, né, lá em Salmo 127, diz que se o Senhor não abençoar a casa, nem vão trabalham aqueles que a edificam, né? E isso é trazer isso para a prática, né? Então, isso tem sido muito o nosso trabalho de conscientização. Saber que por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente acorde cedo, por mais que a gente faça tudo, ok, isso é necessário, isso é importante. Mas o que faz a diferença é a bênção de Deus, e é isso que nos dá a oportunidade. Vocês vão ver que a vida não é fácil para a gente, não, tem dificuldades, mas nós somos gente igual qualquer outra pessoa, né, pessoa, qualquer outro cidadão do mundo, mas que a gente pode se declarar aí o povo mais feliz da Terra com alegria. E
posso dizer com humildade, né, Toninho? Porque eu acho que essa humildade é a consciência quem depende de Deus, né? Tem sentido ou não? Todo sentido, né? Quando a vida ajusta tudo, né? Legal. Eu vi o Renan falando alguma coisa aí de entregar a empresa, né, para Deus. Eu segui, há 24 anos atrás, Renan, eu segui o conselho do Paulo Carvalho. E valeu a pena. Faz tempo que você entregou. E ele está cuidando até hoje, viu, Renan? Que legal. Bom, já que nós estamos falando de Paulo Carvalho, né? O Renan é convidado do Paulo Carvalho, o Toninho está contando aqui que o Paulo Carvalho foi um vetor para que essa transformação acontecesse nos negócios dele. Deixa eu convidar o Paulo Carvalho para nos falar em 5 minutos um pouco da experiência dele, né? De como foi essa transformação. Pode ser, Paulo? Opa! Bom, eu tenho um carinho muito grande pela a Donep. Foi através da Donep que eu tive uma experiência pessoal com Deus. Eu, antes de conhecer a Donep, eu ficava horas e horas no apartamento, lá no salão de festa, que era o último andar do apartamento lá que eu morava, e perguntava para mim, né, Campinas, 1 milhão de habitantes, ninguém para me ajudar. Naquela época eu estava passando por uma situação muito difícil de relacionamento com minha esposa. Eu sou formado em contabilidade, ciências contábeis, fiz administração de empresa, fiz advocacia, estudei na minha vida num período durante 18 anos sem parar, tive a oportunidade de entrar numa empresa de auditoria e era um sonho ter conquistado o que eu tinha conquistado até então, né, aos 32 anos como profissional. Mas, como pessoa, eu estava falido, desesperado, o desejo era suicidar, eu ficava de noite, madrugada, lá no salão de festa, lá me perguntando, 1 milhão de habitantes, quem para me ajudar? E é interessante que, quando você está passando por alguma situação, você encontra gente igual ou pior do que você, né? Semelhante atrai semelhantes, né? Mais ou menos assim. E tinha uma ideia de fazer um jantar, né, no Tênis Clube, na inauguração do Capítulo 275. Isso já vai fazer 30 anos atrás, aí, 1991. E pegou toda a lista a lista que ele selecionou foi dos membros, né, dos associados do Tênis Clube, né, e fez o envio para todos os convidados. Foram 600 cartas, foram 600 convites. 600 convites? 600 convites. Desses 600 convites, acho que foi o único que foi, né, no jantar, mas nem pertencia ao tênis, né? Eu estava fazendo auditoria numa empresa e o dono daquela empresa recebe a carta na minha frente do convite da Donep, e ele lê aquilo, ele fazia parte do tênis, ele não se interessa e me dá aquela carta, e eu olhei aquilo, fui homem de negócio, eu vou liguei, sentei fui no primeiro jantar, na inauguração do capítulo, sentei com o advogado, ele me narrou algumas experiências que ele estava tendo naquele momento. Eu duvidei, né, porque tão pouco tempo aquilo tinha acontecido na vida dele. Continuei frequentando a NEP até um dia que eu tive numa reunião, que naquele momento era presencial, né? Eu estava numa empresa e aquele momento, naquela reunião, uns empresários estavam, um deles, né, que estava narrando a experiência, ele começou a descrever que ele faliu porque as consultoras, a BHN, teve várias consultoras aqui em Campinas que faliram e ele tinha um restaurante que fornecia refeições para as consultoras e ele faliu e quebrou, tal. Mas ele estava dizendo que teve uma experiência com Deus e começou a narrar essa experiência, mas de repente ele para e começa a narrar a minha vida. Uma situação terrível que eu passei na época, muito difícil. Eu nunca tinha visto aquilo, vou numa reunião como agora, né? Você é convidado para uma reunião de homens de negócio, chega aqui, alguém fica falando da sua vida, que situação é essa? Eu sei que eu comecei a ficar muito gelado, branco, ele percebe a situação que eu estava, ele vem até mim e fez uma oração, não sei o que ele falou, eu sei que eu voltei de novo a meu equilíbrio. A partir daquele momento lá, ele termina a reunião, faz um convite, quem quer entregar a vida para Deus, eu faço, aceito aquele convite, e aí começa uma transformação. A primeira transformação que eu tive foi o seguinte, eu era um homem que trabalhava o seguinte, era
trabalho em casa, casa trabalho, não tinha amigos. Em Campinas é muito difícil, eu vim de fora, fiquei 10 anos, meu vizinho de porta lá, passava perto de mim, baixava a cabeça, lá não falava bom dia do apartamento. É muito difícil fazer amigos aqui. Primeira modificação que eu tive foi passei a ter muitos amigos. Mas muito. O pessoal a diretoria daquela época nos abraçou, me abraçou de uma forma assim muito especial. Eu tenho um carinho muito grande para aquelas pessoas que no passado lá fizeram isso. Um deles, por sinal, faleceu há uns 15 dias atrás. E aquilo começou a acontecer, eu tive outras, mas muita experiência. Daí para frente, minha vida teve uma guinada. Um dia eu estava numa reunião, que naquele momento nós fazíamos aquele seminário de treinamento de liderança, eu estava nessa reunião, e ali nessa reunião estava eu e mais uma meia dúzia, muito poucas pessoas. E um dos que estavam fazendo o líder desse seminário, ele chegou até mim e falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, e começou a descrever um futuro que eu nunca imaginei que eu ia ter. Nunca, nunca. É uma coisa que nunca passava para minha cabeça. E ele falou, olha, isso vai acontecer com você. E tudo que ele falou naquele dia lá, estou falando em meados de 92, o tempo foi se passando e as coisas aconteceram. Em 1996, eu tive a oportunidade de trabalhar com a empresa lá da Passaredo, e estou com eles até hoje, né, 26 anos. Né? E minha vida daí para frente, né, teve muitas outras, umas guinadas assim muito bacanas. Eu peguei uma gratidão tão grande, primeiro por Deus, depois pelo trabalho da Donep, que durante esse período todo, né, onde que eu vou, onde que eu tenho oportunidade de falar da Donep, de trazer as pessoas a participarem, né, dizer claramente, olha, Donep, pode ficar tranquila, a Donep não é igreja. O dia que for, você fala para mim que nós vamos desmanchar o grupo, porque não é para seguir, nós somos uma associação de empresários. A Donep não é também de igreja A, B, C, D, não tem isso, nós somos todos cristãos, a nossa visão é de cristianismo, não tem essa de a igreja com denominação A, B, C, qualquer denominação, não, nós estamos aqui para compartilhar a experiência de vida e somos homens de negócio ou profissionais liberais. Tá? E aí as coisas têm acontecendo, vem acontecendo na minha vida, a transformação, eu tive alguns milagres, eu vou contar os milagres que eu tenho aqui, e um deles, só para finalizar, que o meu tempo foi só 5 minutos, né, Carlos? Já está chegando no final. A minha esposa não podia ter mais filhos, e nós estávamos, ela foi na reunião de mulheres da Donep, e lá naquele momento, lá, uma das mulheres chegou para minha esposa e falou, você vai ter mais um filho, está te dando mais um filho. E ela, na época, assim, ficou... Né, a gente vai... Quando você está iniciando nos grupos, até você assimilar, né, as coisas, né, ela ficou... Sim, né, sem assimilar, mas ela voltou, quando chegou em casa, contou para mim, né, que, olha, na reunião lá, eu recebi essa... E ela estava fazendo um tratamento com um médico, ali na Norte Sul, e eu fui, nesse dia eu fui com ela, que ela falou, o médico quer fazer, né, a cirurgia para tirar as trompas, tal. Mas aí, nesse momento que eu estava presente, ela falou assim, doutor, eu estou com as dúvidas aqui, se eu não quer me permitir que eu faça o exame, né? Pelo menos o senhor vai fazer a cirurgia, mas vou fazer o exame. Eu acho que eu estou grávida. O médico até brincou, caçou, é impossível, isso não vai acontecer e tal. Né? E esse impossível está em casa até hoje lá, vai fazer 26 anos aí, né? Que é o meu filho Paulo, né? Que nasceu 9 anos depois da Marilisa. Então, eu tenho, olha, se eu for começar a contar aqui, eu tenho muitas histórias, muita coisa interessante, muito. Deus tem feito grandes coisas comigo, tem feito grandes livramentos. E uma coisa mais bacana que Deus tem feito, ele me trouxe tantos amigos, né? Tantos, e a cada amigo, um melhor do que assim, todos eles, né? Se eu for ter que escolher, não tem jeito, tudo é melhor, um melhor do que o outro, né? Então, é grande amizade, sabe? E uma das coisas boas de tudo isso é que a gente vive, né? Que eu aprendi, a gente vive livre, né? Você é livre, né? Então, você não... Né? Até as pessoas até brincam comigo, pô, você faz papel de bobo? Não, eu confio nas pessoas, né? Porque quando você tem Deus no coração, você está cheio, você só vê coisa boa, né? Você não vê nas pessoas maldade, você vê coisa boa nas pessoas, porque você está cheio de bondade, você está cheio de amor, você só vê coisa boa, né? Então é isso aí. Gente, esse é o meu relato. Gratidão a Donep, esse ministério, né? E estou muito feliz com essa iniciativa do Carlos, mais uma vez, né, que ele fez lá em 1991, está fazendo de novo aqui agora, com o capítulo 275, né, chamando isso de grupos da Donep online do Brasil, né, isso também é muito bom, não tem um número específico, né, e nós estamos crendo, eu creio nisso.
que é essa reunião que está começando. Esse grupo nosso aqui vai se expandir, vai se crescer, nós vamos fazer muitos negócios, vamos ter muitos amigos, né? Como aconteceu comigo no passado, aí, que as reuniões que nós fazíamos lá no Hotel Nome Plaza, né? Aqui na Júlio de Mesquita, eu estou próximo a Júlio de Mesquita, porque eu fui aqui na Júlio de Mesquita. Nós tínhamos 150 a 200 pessoas toda quarta-feira, né? Foi um momento muito especial, né? Foi um momento assim, muito bacana, e que a Donep teve essa expansão, né? Eu estava, inclusive, na liderança, né? Na presidência desse capítulo. Eu creio, Carlos, que a gente vai chegar nesse nível também. Okay? Eu já que me apresentei para vocês como especialista em futuro, eu costumo me referir a essa situação como saudade do futuro, né? Eu tenho confiança que nós vamos viver as boas experiências que a gente já viveu no passado, né? Como reunir 200 pessoas, aqui a gente está reunido num grupo, e que através aí justamente da internet a gente provavelmente vai se reunir muito mais pessoas, e todos, né? A gente está indo para o quarto já está na internet, as pessoas estão vendo, estão se replicando, né? Sim. Está se multiplicando, e a gente fala de Adonep com muito entusiasmo, mas uma das coisas bacanas da Adonep, que não é a Adonep que faz a diferença, né? A Adonep é só o meio de nós nos encontrarmos, é a estrutura que nos facilita, não é a Adonep. Um dos lemas da Adonep, justamente quando acontece que o negócio de um é de uma igreja, outro é da outra, outro é de uma religião, e começa a coisa parecer estranha, né? A gente sempre lembra um lema que a Adonep tem, que é o que nos une, né? A bandeira que há sobre nós é o amor de Jesus. É isso que nos une. O resto é detalhe. O resto não é importante. O resto pode, né? A gente aceita que, embora eu seja São Paulino, corintianos, palmeirenses são bem-vindos, pontepretanos, né? Bugres e assim por diante. Não interessa o que nos faz diferente. O que nos interessa é o que nós temos em comum. É isso que o Paulo falou, que o Renan também falou, né, Renan? A ideia de quase que aquele provérbio, né? Me diz com quem você anda que eu vou te dizer quem você é, né? Então, a gente procura justamente estar aí sendo acompanhado por pessoas que nos inspiram, como o caso do Paulo, que está contando, e tantos outros, mas que também que Deus possa nos usar, né, para transformar a vida de quem, como o Paulo estava, né? Ninguém sabia da angústia interna dele, né? Era uma coisa do íntimo da alma dele ali. Mas foi por aí que Deus foi lá buscá-lo e fez do Paulo o que ele é hoje, né? Transformando a vida, transformando a família, transformando a vida de outros e assim por diante. Então, é isso que a gente faz na Donep, né? E é só um instrumento. Mas eu queria ouvir aqui o Renan. O Renan não, eu queria ouvir aqui, cadê o Washington? Eu queria ouvir o Washington. O Washington também é empresário, também tem um testemunho muito interessante. O Washington é administrador, com pós-graduação na área de recursos humanos. Ele vai falar mais de si. A empresa dele é a New Flight, também aqui na RMC. É melhor você se apresentar, Washington Ribeiro. Seja bem-vindo, eu vou passar a palavra para você e você vai contar um pouco aí para a gente. O que é essa experiência com Deus? O que é a mudança? Não é isso? Opa, boa noite a todos. Meu nome é Washington Ribeiro, sou empresário, consultor, palestrante, tenho 3 filhos, tenho 43 anos. Nasci na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo, resido na cidade de Sumaré e minha empresa fica em Campinas. Hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com vocês, passar a experiência, como Deus mudou minha vida em todos os sentidos, tudo mesmo. Acho que o tempo, que se fosse falar de tudo, conforme o Paulo falou, de tudo dos milagres, acho que o tempo seria insuficiente. Mas a ideia aqui é passar para vocês a mudança que eu tive na minha vida em relação a como Deus faz movimentos na vida da gente. E depois, quando a gente olha para trás, a gente vê todo o sentido. E vou falar Washington, um pouquinho... Você me falou, Washington, que você é lá de Estrela do Oeste, né? Lá na ponta para lá de São José do Rio Preto, que é uma região bonita, rica, etc. Mas hoje você é empresário aqui em Campinas, né? Você me contou que você morava, você usou até ele não morava no agribusiness, ele morava na roça, né? Você me contou dessa maneira, né? Me conta como é que alguém, né, que
seus pais separados, você morava com seus tios, né? Sai lá do... A gente brinca que Campinas não é interior, né? Campinas é Distrito Federal, é outro nível, né? A gente não lembra que Campinas é interior, mas seja lá como for, quer dizer, você veio de uma cidade muito menor, de uma condição muito menor, uma situação diversa, e hoje a gente vê você aqui como um empresário de sucesso. Me conta aí, como é que aconteceu isso, Washington? Bom, então eu morava nessa cidade, mais no interior ainda, cidade de 4.000 habitantes. Morava com os meus tios, meus pais eram separados. E naquela época, até comentei com você que eu morava na área mais rural ainda. Lá, para a gente poder chegar à escola, a gente tinha que andar mais ou menos 5 ou 6 quilômetros. Mas o andar é correr de boi, correr de vaca, chuva, frio, porteira, abre a porteira, fecha a porteira, enfim. E eu passei durante 3 anos para conseguir concluir meus estudos lá do ensino fundamental todos os dias da minha vida. Então, E quando eu chegava da escola, inclusive eu tinha, para quem não conhece, quem do agronegócio, tinha que triturar cana para servir para os bois, para as vacas, né? Então chegava, almoçava, já tinha que fazer isso. Depois tinha que consertar cerca, enfim, eu tinha uma jornada das 5 da manhã até as 6 da tarde. Então não foi fácil. Então, mas isso me ajudou muito, né? Porque eu até comentei com você, eu tinha um propósito. Eu pensava todos os dias, eu quero ter algo para mim, eu quero ter um futuro diferente, eu quero dar algo diferente para os meus filhos e eu vou chegar lá. Então não vou, muitas vezes só tinha 2 pares de roupas para usar, eu ia para a escola, muitas vezes as pessoas da cidade falavam, pô, o rural lá não tem nem roupa para usar, o mesmo tênis, mas isso não me abalava, porque eu sabia que lá na frente eu ia colher os frutos. Então busquei estudar, passei por muitos desafios, né? Até a questão de morar longe dos meus pais, né, que eram separados, mas eu tinha um objetivo. Tinha um objetivo, eu sabia que Deus ia fazer um movimento na minha vida. E de lá, saí de Araçatuba, de Estrela do Oeste, e vim para cá, para Sumaré, né? Vim para a cidade de Sumaré, onde em Campinas o pessoal conhece como Guardinha, Sumaré Menor Aprendiz. E fui, aos 14 anos, fiz a Guardinha, passei, e também, depois que eu fiz esse Menor Aprendiz, eu comecei a ter uma noção de o que é trabalhar em empresa. E todo menor aprendiz quer sempre trabalhar nas melhores, né? Quer trabalhar nas maiores empresas, 3M, IBM, né? O sonho, né, é entrar nessas grandes. E na minha primeira entrevista não foi numa das maiores. Foi numa empresa intermediária, né? Que, não sei se vocês, quem é aqui da região, acho que vai se lembrar, a antiga Granja Zito, né? Uma empresa assim, que tinha várias unidades, inclusive em Sumaré. E meu primeiro trabalho foi como auxiliar de escritório na Granja Zito, no departamento pessoal. E meu primeiro trabalho foi fazer arquivo, um arquivo de anos. Novamente, um desafio. Então eu entrava naquele arquivo todos os dias e no meu horário de almoço eu começava a ler IOB, né? Antigamente a IOB era papel, o Paulo acho que lembra disso também. Pegava a IOB de departamento pessoal e falei, pô, essa é a área que eu me identifico, é a área que eu gosto. E comecei a estudar e foi começando a aparecer oportunidades na área de departamento pessoal. Graças a Deus fui sendo direcionado, mas até nesse momento eu não era uma pessoa cristã, para mim não fazia sentido nenhum, né? Tanto é que já fui DJ também, Carlos, eu não falei anteriormente, eu fui DJ já também, olha só. Você foi da balada, eu ia pra então. festa, fui da balada, todo final de semana balada, então já conheci o mundo do entretenimento, né? Mas para mim, eu falava, não, nunca vou ser cristão, quero ficar na balada, tô aqui. Só que a minha vida eu nunca conquistava nada, tudo dava errado. Nunca, sabe, eu sempre senti um vazio. Por mais que eu tava lá fazendo festa, mas eu sempre senti um vazio. Eu falava, não, enfim, algum momento, até pegar um exemplo, algum momento eu vou me encontrar. E sempre buscando. Mas assim, sempre as coisas dando errado, sabe? E depois disso, né, fui crescendo, fiz faculdade, fui atrás dos meus desafios. Você fez administração, né? Exatamente. A minha primeira formação foi administração de empresas, depois eu fui especializar em RH e fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, que era a área que realmente eu já estava meio que encaminhada a minha carreira, né? Mas então, eu posso dizer ali que da Guardinha, da experiência da Granja Zito,
Quer dizer, você foi crescendo também profissionalmente, né? Junto com a sua expansão na formação e assim por diante. Exatamente. E depois que eu me identifiquei através das formações, eu comecei a trabalhar em grandes empresas como gerente de RH, né, em grandes empresas aqui da região. Viajava bastante, muito mesmo, comandava grandes times de pessoas na área de RH. E fui crescendo, mas chegou um momento que eu falei, não, eu quero ter um negócio próprio, né, um negócio próprio. Porque eu acho que eu posso ajudar outras pessoas a terem melhores resultados no seu negócio. Aí Paulo, você estava mais ou menos com que idade? Paulo não, Washington, desculpe. Que idade você já estava falando? Eu estava com uns 30 anos, mais ou menos. 30 uns anos, 30 anos. já era casado, então. Aí com uns 30 anos, aí eu me casei. Uns 30, Tá. 32 anos eu me casei. Tá. Então, quer dizer que aquele menino lá da roça já não existia mais. Não existia mais. Já estava moldado, formado, com outra cabeça, com outra estrutura, já totalmente Grande diferente. empresa, com título, pós-graduação, um caminho de sucesso, pode-se dizer assim? Caminho de sucesso, com certeza. Era chamado por empresas, assediado para trabalhar em outras empresas, Disputado. até pela história que eu estava fazendo, muito disputado. E isso gera visibilidade no mercado, né? Tá. Bom, daí então foi fácil daí para adiante, né? Não foi. É aí que começa a história. Opa, conta aqui pra gente. Então, e aí, né, a partir dos meus 32 anos, aí conheci uma pessoa, né, namoramos, e quando você casa, você tem você quer casar e você quer ter filhos, né? E quando eu conheci minha esposa, uma das coisas que ela me disse que ela não poderia ter filho, né, que ela tinha um problema uterino e não podia ter filho. Eu falei, não tem problema, vamos, vida que segue, né? E fomos indo, casamos, né? E aí Deus fez o primeiro milagre, tivemos o Bruno, né? Que hoje está com seus 14 anos. Mas ainda, Carlos, eu ainda não acreditava, estava naquela de mundão ainda, né? Para mim não fazia sentido, mas ainda o vazio dentro de mim. E aí chegou um momento que a minha esposa falou, tive o primeiro filho, será que eu não tenho o segundo? Eu falei, olha, já foi um grande milagre que você já teve um filho, né? Mas ela falou, não, vamos tentar. E aí, há praticamente 9 anos atrás, ela ficou grávida. E aí, naquela época, a minha vida financeira começou a dar uma cambaleada. Porque eu estava saindo da empresa CLT, eu falei, vou montar uma empresa. E fui pro mercado, né? Dei a cara, falei, vou montar a minha empresa. E a vida de empresário é totalmente diferente de quem trabalha como CLT, né? Totalmente diferente. São outros desafios, outras habilidades, e eu aprendi na prática. Então, me deu uma reviravolta. Comecei a ter problemas financeiros, comecei a dever para um monte de gente, sabe? Minha vida... E aí, minha esposa ficou grávida, eu falei, agora, como que eu faço, né? Acabei de abrir empresa e agora tem que ter mais responsabilidade. E nessa época, nós não tínhamos convênio médico, nada, e a gente foi fazer pelo SUS o parto dela. E ela foi fazer o primeiro pré-natal no SUS aqui de Sumaré. E ela me ligou, não podia acompanhar, ela me ligou, falou, desesperada. Falou, Washington, eu tô aqui desesperada porque a médica me disse que o nosso filho vai ser especial. Né? Até pelo fato de ter algumas complicações, ele vai ser uma criança especial. Síndrome e de para Down, toda é mulher, isso? assim, síndrome de Down, exatamente. Eu falei, vamos cuidar, a gente vai ter o mesmo carinho de qualquer jeito. Fica tranquilo, mas vamos cuidar. Aí fui buscar ela. E nessa época, eu comecei a buscar a Deus, comecei a frequentar a igreja, conhecer pessoas, né? Minha sogra acabou me levando, mas eu sempre naquela, não vou. E aí, acabei indo, enfim, comecei a entender mais as coisas. Passaram-se alguns meses, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar um parto particular para você. Peguei um dinheiro emprestado e começamos a fazer um parto particular, começamos a fazer todo o pré-natal de particular. E aí, Carlos e todos que estão ouvindo, na primeira consulta que nós fomos ter, com esse particular, a gente já sabia que o médico tinha falado, mas a gente queria fazer acompanhamento, né, por ser especial, por síndrome de Down. A gente foi fazer essa consulta em Campinas. Eu me lembro muito bem, era no Cambuí. Era um excelente médico de Campinas. Nós contamos toda a história para ele, o que aconteceu, né? E ele falou assim, faz o seguinte, antes de qualquer coisa, faça um exame específico e volte aqui.
A minha esposa foi, fez o exame, né? A gente muito preocupado, né? Coração, né? Mas sempre naquele momento colocando nas mãos de Deus, colocando nas mãos de Deus. E aí, Carlos, a primeira obra que Deus fez foi a seguinte: quando eu cheguei no médico para mostrar o resultado, eu parei meu carro, desliguei, o manobrista veio até mim, né? Foi pegar a chave, ele falou a seguinte frase para mim: não conheço você nem a sua esposa, não sei quem vocês são, mas Deus tocou no meu coração para falar uma coisa para vocês. Fiquem em paz, que o seu filho vai nascer normal. Na hora eu fiquei espantado. Na hora eu falei, caramba, quem é esse cara para falar isso? Nem conheço ele, nem médico é. Quem é esse cara? Subimos para falar com o médico, falamos, entregamos o resultado, ele abriu e realmente foi confirmado, Carlos. Ele falou, o seu filho não tem nada. No exame não mostra que ele não tem nada. Sendo que há 2 meses antes, a médica constatou que ele seria especial. Daquele momento em diante, eu já fiquei transformado. Fiquei transformado, pedindo para Deus, e a minha esposa sempre pedindo. Ela foi muito complicado o parto dela, porque ela sentia muitas dores, enfim. E fomos pro parto. E o parto eu paguei particular, né? Porque a gente não tinha condições de ir pro SUS. E aí eu acabei pagando particular, né? Paguei o médico e paguei a diária dela. E aí ficamos ansiosos para chegar o dia do parto. Passaram-se 9 meses. E fomos pro parto aqui em Campinas. Cheguei lá, fiz o pagamento, você tem que pagar antes, né? E ela foi pro quarto. Aí eu todo esperançoso lá, né? Não via a hora de ver a criança. E aí chegou de manhãzinha e meu filho nasceu, né? E quando ele nasceu, peguei ele no colo, aí fui pro quarto esperar minha esposa, né? E aí a enfermeira bateu na porta do meu quarto e falou, pai, vem aqui que eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Minha esposa tá vindo? Falou, sua esposa por enquanto não vai vir, mas eu tenho algo para te falar. O seu filho, ele não vai poder ter alta tão cedo, porque ele não conseguiu tirar toda a água do pulmão, expelir toda a água do pulmão. E casos como o dele, é pelo menos 3 meses que fica na UTI. Na hora, quando fala UTI, meu coração já se abriu. Então, meu mundo, naquela hora, foi, meu Deus. Chorei muito, Carlos. Eu sou um cara que, para mim chorar, tem que ser muito difícil. Sabe? Muito difícil. Chorei bastante. Muito, muito mesmo. Aí ela foi embora. Eu entrei naquele quarto, Carlos, de joelho. Prostrei meu joelho e falei, Senhor, sei que sou errante, sei que sou fraquinho, sei que fiz muita coisa errada no passado, mas não te conhecia. Mas peço que se o Senhor puder fazer um movimento na minha vida, na vida do meu filho, com certeza eu vou ser diferente. E chorei, e chorei. Naquele momento eu senti uma coisa tão forte no meu coração que nunca na minha vida, jamais eu tinha sentido. E eu não acreditava, né? Mas naquele momento em diante eu falei, Deus é comigo. Aí, enfim, a minha esposa não tinha chegado ainda, aí eu fui ver ele lá todo entubado, né? Eu falei, meu Deus do céu. E aquela criancinha tão pequenininha, entubada. E aí, depois disso, veio também a parte racional. Por quê? Aí ela fala assim pra mim, bom, você pagou o parto, só que a UTI não tá coberta. E aí, eu só tinha o dinheiro para pagar o parto. E aí ela falou, então você tem que pagar aqui, pelo menos uma entrada, um calção para ele ficar. Ou senão, ele vai pro SUS. Eu pensei, vai pro SUS numa situação dessa? Eu falei, não, pode ficar. E aí, naquele momento, eu liguei para alguns amigos, clientes, né? Falei, olha, antecipo meus honorários, me ajuda, que eu preciso, enfim. Tive uma contribuição muito grande. Eles me ajudaram e eu paguei. Só que, se fosse ficar muito tempo, eu não sabia o que eu ia fazer. Porque ela falou 3 meses. E o dinheiro do calção daria para 5 dias. E aí, a minha esposa voltou pro quarto, né? E ela esperando o bebê, ninguém tinha falado para ela. Aí, depois, com calma, eu expliquei para ela. Falei, olha, aconteceu isso. Choramos, oramos de novo. Enfim, aí fomos vê-lo lá no UTI, assim, nossa, é de cortar o coração. É uma experiência que eu passei, assim, sabe, que foi um divisor de águas. E aí, preocupado, orando constantemente. Aí, Deus sempre visitando meu coração, eu acreditando, né? E aí, passaram-se 2 dias naquela UTI, eu preocupado. E aí, eu tive a notícia da médica, dizendo o seguinte, pai, pode agradecer a teu Deus, porque aquele filho que ia ficar 3 meses na UTI está recebendo alta hoje. Então, aquilo para mim foi assim, olha, uma das maiores coisas maravilhosas que aconteceu na minha vida. Hoje, o Arthur, ele tem 9 anos, é um moleque serelepe, um moleque que não para, é a razão do meu viver. Para mim, quando eu chego em casa, eu vejo ele e eu fico
muito gratificado. E foi, assim, para mim, uma experiência de vida muito grande. Então, as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, coloque todos os seus problemas, tudo que você não consegue alcançar nas mãos de Deus, porque Ele consegue fazer. E isso eu estou falando somente do meu lado pessoal. E depois daquele momento, a minha vida transformou. O meu negócio triplicou. Uma pessoa que pagou aluguel durante 15 anos, hoje eu tenho minha casa paga, tenho meu carro, tenho funcionários, trabalho no centro de Campinas, sou referenciado por várias empresas, graças a Deus, e graças aos amigos que eu fiz, inclusive ao Paulo Carvalho, que me apresentou a Adonep, que também foi uma reviravolta muito grande na minha vida, né? Grandes amigos que eu fiz, grandes pessoas que posso contar, e minha vida transformou completamente. A minha empresa hoje é uma empresa sólida, uma empresa que faz vários serviços, e que eu posso falar assim com consistência e gratidão, que vale a pena servir a Deus. Não é fácil? Não é fácil, porque as provas vêm mesmo. Mas quando Deus prova é porque Ele gosta da gente. Então por isso que eu sou testemunho que vale muito a pena servir a Deus, e por isso que nós somos pessoas privilegiadas. Então por isso assim, eu tenho vários outros testemunhos, várias obras que Deus fez na minha vida, mas eu quis trazer essas duas, né, de toda da questão da minha carreira e a questão da minha vida, porque eu acho que faz sentido, e se eu estou contando isso, tem um propósito para chegar no coração de alguém. Então por isso que eu queria agradecer a oportunidade também, e agradecer a Deus e a todos que estão participando aqui hoje. Washington, se quem aqui está nos ouvindo, quem está participando conosco, se identificou com você de alguma maneira, né? Falou, pô, essa história tem alguma coisa a ver comigo, eu queria experimentar o que o Washington fez. Como é que a gente faz essa mudança de trajetória, Washington? Qual que é o caminho? Como é que você fez isso? Cara, a primeira coisa, tudo que eu faço, primeiramente eu pergunto a Deus. Deus, toma os seus caminhos. Faço isso, faço aquilo. Segundo, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente só colocar nas mãos de Deus e não fazer a nossa parte. Então eu busquei informação, busquei pessoas, hoje eu pego muitas coisas que o Paulo fala. Hoje eu mais dou do que recebo. Então para mim é importante que eu faça isso, porque me dou bastante, e com isso eu faço muitos amigos. E fazendo vários amigos, eu cresço bastante, porque eu conheço pessoas que seria muito difícil eu chegar até elas. Então isso tem me ajudado bastante. Você mesmo, Carlos, te acompanha. Se talvez se não fosse a Adonep, ia demorar para mim chegar até você. Uma pessoa que eu admiro bastante. Então, essa primeira coisa, Deus. Segundo, se esforçar, é claro, buscar, se atualizar também, né? E se doar bastante, né? Doar para as pessoas, o que você puder doar, ajude as pessoas, sem esperar que vai receber em troca. Acho que isso automaticamente vem para a gente. Sensacional. E eu acho que eu vejo que você fala de Deus e fala, né, de uma intimidade com Deus, você fala de Deus como um amigo, assim como a gente aqui, né? Eu vou conversar com Deus. E é assim mesmo, né? Eu vou conversar com Deus. Acho que a gente pode dizer isso, né? Cada um tem sua maneira, cada um tem seu jeito, né? Mas conversar com Deus é conversar com um amigo, é conversar com um irmão, é conversar com um pai, é conversar com uma mãe, né? Uma conversa para dentro, né? Mas ao mergulhar para dentro, a gente está conectando com o universo, está conectando com Deus mesmo. Mas para quem não está acostumado a fazer isso, o Washington, porque parece que você fala de uma maneira muito fácil, né? Mas para quem nunca conversou com Deus, para quem não fala, tá bom, acredito que Deus existe, mas como é que eu falo? Qual que é o número que eu disco? Qual que é o celular de Deus? Qual que é o WhatsApp dele? Né? Como é que é esse caminho, Washington? O meu caminho é oração. Eu faço oração, elevo meu pensamento ao Senhor para que chegue a Ele todos os meus. Agradeço sempre, claro, mas sempre através da oração. Eu acho que quando você ora com intimidade, com verdade, Deus ouve as nossas orações, sim, e através das orações Ele faz milagres na nossa vida. Então, essa leveza, isso de falar como amigo, eu só aprendi depois da oração, porque antes eu não imaginava que eu tinha esse canal aberto aí, através da oração. Tá bom. E aí eu estou tentando me colocar no lugar de que ainda não tem nem intimidade, nem conhece a Deus, né? Mas, pelo que você está falando, então, orar,
conectar, né? E eu quase que desafio aqui, quem está nos ouvindo e não tem essa intimidade com Deus, eu te desafio, né? E vou te desafiar. Você e o Washington vai nos ajudar, porque o meu desafio é quase que um test drive, sabe? Procura Deus, conversa com Deus. O Washington vai nos ensinar como orar essa primeira oração, caso você não tenha intimidade com Deus. Experimenta. Você não vai ser Adonep e não vai ser igreja. Você vai conversar com Deus. Experimenta conversar com Deus. E você vai ver o que acontece. É isso, Washington? Como é que é essa oração, então? Exatamente. Eu acho que conversar com Deus é fundamental em todos os momentos, tanto nas bênçãos quanto nas provas, é fundamental. Então, o Carlos, se você me permite, eu vou fazer a oração, tá? Para que as pessoas vamos fazer isso, a gente vai repetindo com você, podemos, mesmo nós que já somos aqui, claro. Então podemos reafirmar o que tem feito, né? Vamos fazer isso, a gente ora junto com você, então. E quem está... Com certeza. Tá bom, então vamos lá, você está no comando. Vamos lá, então. Senhor Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, em nome do seu Filho Jesus Cristo, venho primeiramente te agradecer pela vida, pela saúde, pela família e por tudo que temos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que há nela. Eu sei que sou pecador e necessito do seu perdão. Hoje arrependo-me dos meus pecados e peço que me perdoe. Como eu perdoo a todos que me prejudicaram até hoje. E te convido para entrar no meu coração e na minha vida, para fazer morada para sempre. Eu. Agora vocês vão dizer o nome de vocês, tá? Washington Ribeiro. Aceito a Jesus Cristo. Como meu único Senhor. E suficiente Salvador. Da minha vida. E não mais vou pertencer a esse mundo cheio de pecados. Hoje eu nego todo envolvimento antigo com outros deuses, ídolos, imagens de santo e entidades. E eu declaro, Senhor, que a partir de agora, eu sou de Jesus. Deus, hoje eu te peço que escreva o meu nome no livro da vida. Te agradeço, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, para você que orou essa oração pela primeira vez, não se preocupe com oração. O importante é que você está falando com Deus numa experiência que você talvez nunca tenha tido. E fica tranquilo. Você falou com o cara, tá? Ele te ouviu. Se concentra, continue falando com Deus,
né? Se você quiser nos procurar aqui no Donep para estar te apoiando, te ajudando, quem vai mover tua vida para o futuro não sou eu, não é de nenhum de nós, mas é Deus. Você vai, né? Quando o Washington fala que ele falou com Deus, né? Naquele momento, que ele soube da doença do filho dele, que ele falou com Deus, naquele momento que o filho dele foi para a UTI, né? E as coisas aconteceram. E aqui, se a gente continuar contando história aqui, nós temos caos a noite inteira, né? E não termina. Por isso que a gente pode dizer que a gente é o povo mais feliz da Terra, porque nós temos história para contar. E histórias, não é história, né? Você vai ver, quer dizer, o caminho do Washington não foi fácil. Ele sofreu, mas é exatamente assim, né? Deus nos ama e não precisa você estar pronto ou transformado. Deus nos ensina que Ele quer que você venha como você está. O resto Ele resolve, né? Abre teu coração, esteja na presença dEle. O resto é na intimidade do seu relacionamento com Deus que sua vida vai mudar, né? A gente pode lembrar aqui o que o Washington falou, que ele sempre teve um propósito, ele queria vencer, né? E em Jeremias 29:11, Deus fala que Ele honra os nossos sonhos, que os sonhos que Deus tem para cá, seja lá como você tiver, como tua vida tiver, os sonhos que Deus tem para você são bons, são de prosperidade, são de paz. Então, se você estiver angustiado, se você estiver passando por um momento difícil, faça essa oração. Você que fez essa oração, creia, o passo que você precisava dar foi dado. Agora segue e você vai ver como Deus passa a transformar a sua vida. E gostaria de pedir para o Toninho, tá? Então, fazendo uma oração de encerramento aqui do nosso evento dessa noite, né? E pedindo de forma especial que Deus esteja não só abençoando a todos nós, mas que esteja aí abençoando aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez, né? Que Deus esteja se achegando a eles e esteja também abençoando de forma especial ao Washington, ao Paulo, ao próprio Toninho e aqui ao Salles, que compartilharam, abriram um pouco a vida deles aqui para conosco. Pode ser, Toninho? A palavra está contigo. Pode ser sim. Vamos então agradecer a Deus, né? Pai, nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de nos reunirmos aqui como homens de negócio, como profissionais, para compartilhar das experiências que o Senhor proporciona para as nossas vidas a partir do ponto que nós nos entregamos ao Senhor, a partir do ponto que nós passamos a confiar somente no Senhor, a partir do ponto que o Senhor entra na nossa vida e transforma a nossa vida. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque sem a Tua presença em nossa vida nada seríamos, e o Teu Santo Espírito é o que tem mudado e transformado a nossa mente, o nosso coração, e através dessa transformação muda a nossa casa, muda a nossa família, muda a nossa empresa, muda as nossas atitudes, e isso é dádiva e é bênção que vem do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre os participantes desse grupo de hoje, aqueles que nunca tinham participado, aqueles que já têm participado de longa data, mas que nós somos todos perante o Senhor, dependente da Tua graça e dependente do Teu amor. Nós te agradecemos por tudo e nós tenhamos um restante de semana abençoado pelo Senhor, no nosso trabalho, nos nossos negócios e principalmente no nosso coração. E em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Gostou? Curte, dê seu joinha. Vai lá, inscreva-se no canal, liga lá o sininho, que tudo que a gente postar, você vai ser notificado. Faça o seu comentário, poste suas perguntas. Te vejo no próximo vídeo.